Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai aprender a como não se sentir um bosta. É um bom tema, não é mesmo? Léo, a gente estava aqui conversando. Você estava rindo, né? Estava também. E olha só, muitas vezes a gente já fala, desde que o canal existe, a gente fala de algumas coisas iguais. Por exemplo, eu vejo no outro muitas coisas que são minhas. Isso. Muitas das coisas que acontecem à nossa volta são símbolos do que eu reproduzo internamente e externamente. Então acaba tendo a possibilidade de eu começar a ver que tudo que acontece de mal no mundo, desde as piores coisas até coisa cotidiana do vizinho, do fulano, do não sei o quê, como sendo minhas, porque eu critico, porque eu julgo, porque eu me coloco e tal, não sei o quê. E aí se eu tô nesse movimento de perceber que tudo tá lá e tudo tá cá, então eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu só vejo coisa ruim, ou muitas das coisas que eu vejo são ruins, ou eu começo a perceber que eu julgo demais o fulaninho, ou eu critico demais o ciclano, ou eu, sei lá, tenho um preconceito que eu identifico. Pô, no fim das contas, não é difícil alguém começar a alimentar o monstro do se sentir um bosta. É verdade. E aí, cara, eu acho que pra começar, eu já queria fazer uma divisão assim. Ótimo. Então vamos lá. A gente tem a psicologia, fala de projeção, né? Sim. E a gente pega algumas linhas mágicas, por exemplo, algumas linhas dentro do hermetismo que falam disso também. O hermetismo ele não faz distinção. A psicologia ela ainda fala assim, não é tudo, mas é alguma coisa que te chama atenção, que te incomoda. O hermetismo ele fala que é tudo. Tudo que acontece é um símbolo e esse símbolo tem a ver com você, tá conversando com você pro teu entendimento e pra tua expansão da consciência. Porque o que acontece? Por que eu quis fazer essa divisão? Muitas vezes a gente fala isso aqui no canal, tudo que você vê fora, todo símbolo, ou pelo menos alguma projeção, é você. E tem muita gente que é muito engraçado como isso pega em algumas pessoas, Sim. que elas vêm comentar, não é verdade, que eu não sou isso, eu não sou aquilo, e aí você percebe que, putz, caiu, né? E se entregou ali. Então assim, gente, primeiro tem uma questão de crença em linhas. Se você for um psicólogo, é muito mais saudável você olhar para a questão da projeção com os seus limites também que a psicologia coloca. Se você for hermetista, aí não dá para falar, sou hermetista. Não, você não é. Você lê coisas do hermetismo, gosta, mas se você não concorda com tudo ali daquela filosofia, a filosofia não está completa em você. Você pode até falar, sou um hermetista não praticante. Só filosofo a respeito e deixo isso guardado, né? E tem uma outra coisa que é importante, estava falando, né? Que eu entendo que é indiferente se é da psicologia ou não, que é a questão de como a projeção ela é entendida. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu odeio um político. Isso significa que eu sou igual a ele? Depende do que você está falando. Talvez você tenha características que sejam iguais, mas não é que você necessariamente reproduza. Você pode querer reproduzir e não aceita, então isso fica escondido. Você está vendo nele, essa projeção também pode funcionar quase que como uma antítese. Por exemplo, você se sente subestimado e vê aquela pessoa super autoritária, aquele conteúdo é teu ainda, mas não é que você é autoritário, mas você se dá tão pouco valor que alguém que se dá valor demais te machuca. Porque você queria também se dar valor. E você não se dá por várias coisas. Isso também é uma projeção. A projeção não é necessariamente... É igualzinho. Não é um espelho, não é isso. Às vezes ela é. Às vezes é. Às vezes, por exemplo, você olha aquele político que você não gosta e fala assim, esse cara é muito autoritário, olha o que ele tá fazendo, não sei o quê. Caramba, se eu pudesse meter esse cara na cadeia agora. É um espelho. Mas isso que o Bruno tá trazendo ele é muito importante porque a gente nem sempre manifesta as coisas da mesma forma. Sim. Vou dar um exemplo. O conteúdo tá lá. Isso, o conteúdo tá lá. Mas a gente manifesta às vezes de forma diferente. Eu vou dar um exemplo no hermetismo. O Bruno tá trazendo algumas questões da psicologia, mas eu vou dar um exemplo no hermetismo que eu uso nos primeiros cursos do canal, que é o curso de hermetismo. Lá eu falo assim, pega um exemplo, por exemplo, de um símbolo em que alguém roubou seu celular. Seu celular é um símbolo de comunicação. Certo? Se eu roubo o celular de alguém, eu tô roubando a capacidade física dessa pessoa se comunicar mais. Porque hoje a gente vive afundado aqui na tela do celular falando com todo mundo, certo? Isso te incomoda, te revolta. Eu por mim matava todos os ladrões de celulares do planeta. E aí quando vem alguém e fala assim, mas se isso te incomoda... Hermeticamente falando, o que tá dentro é igual ao que tá fora. Então você tem um ladrão de celular dentro de você. Imagina, eu nunca roubei celular, tá bom, beleza. Mas vamos entender o símbolo. O celular
como eu disse, é um símbolo de comunicação. Então, se pergunta, quantas vezes você não roubou emocionalmente alguém ou a capacidade de alguém de se expressar emocionalmente verdadeira? Quantas vezes você não roubou a ideia de alguém ou você, através de uma imposição de uma ideia sua, você não roubou a capacidade ou a possibilidade de alguém comunicar uma ideia? Ou através da sua fé, da sua crença, do que você acredita, você não esterilizou a comunicação da fé e da crença de outra pessoa. Às vezes a gente faz isso até sem querer. Eu queria até incluir, Léo, o quanto essa pessoa pode ser você mesmo, o quanto você não rouba a sua própria comunicação, seja pelos valores que for. Ah, eu queria tanto falar, não, mas eu não tenho... Isso, então assim, a gente tem que sair um pouco dessa coisa fechada. Ah, eu vi que o cara é assassino, eu sou assassino também. Não, gente, não é tão literal. Tanto é que a gente usa... No hermetismo, por exemplo, o que está em cima é como o que está abaixo. É análogo, é parecido, é algo que não é exatamente a mesma coisa. Então não dá para ser tão ferro e fogo. Ah, é aquilo, então é isso. É aquilo, não dá. A gente precisa ser um pouco mais esperto com as nossas pegadinhas mentais e tentar burlar elas para entender o real significado de uma projeção de uma situação, certo? Isso. Aí vem, ainda assim, possível sentimento de, beleza, ainda assim, ainda não sendo uma reprodução imediata ou fiel ao que eu tô vendo, eu tenho conteúdos que fazem com que eu me exalte, eu fique puto, eu fique irritado, eu julgue e tudo mais, e ainda assim pode alimentar o sentimento de pessoa derrotada que eu sou, pessoa que não tem valor. E aí, como que a gente consegue lidar com isso de forma saudável? O hermetismo tem algo que a gente possa... Então, talvez a gente tenha que começar entendendo por que isso acontece. Primeiro, isso acontece, gente, principalmente com nós ocidentais, porque a gente foi criado numa sociedade judaico-cristã em que pecar é a pior coisa que pode acontecer. O erro, o pecado, a mentira, o defeito, são coisas abomináveis que vão te tirar de uma promessa de uma salvação eterna. Então a gente não gosta de olhar para o que está errado. Mesmo que a pessoa não seja cristã praticante. Isso. Não é a noção de um paraíso eterno que faz com que você se sinta, mas é a ideia cultural. Isso, está impregnada em você. Que está impregnada. Isso, e está impregnada não só em você, está impregnada no jeito que a sociedade age, no jeito que a sociedade age no mercado de trabalho, nas leis, nas religiões. A gente está muito impregnado. Então até alguém que fala assim, não, eu sou um mago pagão, um bruxo, um adorador de Apolo... Nasceu aqui, meu amigo, o teu inconsciente vai estar impregnadíssimo com essas coisas. A gente se sente culpado com coisas, por exemplo, que os estoicos na Grécia antes de Cristo não estavam nem aí. Qual que eu acho que é o grande lance primeiro? É entender que quando a gente vê alguma coisa que incomoda a gente fora, a gente entender isso como algo para nos aperfeiçoar. E entender que a partir do momento que eu preciso me aperfeiçoar, eu não sou perfeito. Logo, eu posso aceitar que o mundo tem as suas coisas boas e também tem suas mazelas. E eu também tenho. Isso. Tenho minhas coisas boas e minhas mazelas. Isso não quer dizer que eu sou um bosta. Isso quer dizer que eu sou alguém que tem muitas coisas boas para entregar para o mundo, mas eu preciso também melhorar enquanto pessoa. E esses incômodos, essas projeções, elas servem para isso. O que o hermetismo fala? O hermetismo fala o seguinte: reconheceu, incomodou, trabalha, porque aí tem uma grande chave para você se aproximar de quem você é de verdade e automaticamente se aproximar mais do divino, da mente criadora do universo. E tem uma coisa também, Léo, que como seres humanos e não como robôs, não como máquinas programadas e absolutamente lógicas e racionais, mas com um componente emocional importante, é justamente as nossas imperfeições que nos tornam quem somos. Imperfeição física, por exemplo, espinha ou não sei o que, sei lá o que você está chamando de imperfeição, mas é exatamente isso que faz com que cada um se torne si mesmo. Não quer dizer que essas imperfeições podem fazer com que... Podem não. Devem fazer com que sejamos pessoas destrutivas, detestáveis. Ela que não é para justificar um comportamento nesse sentido. Definitivamente, mas é para dar um senso um pouco maior de individualidade. Exato. Para caminhar para uma individuação, que é entendermos quem somos na totalidade, mas dentro
da sociedade, dentro do coletivo. Exato, e assim, sentiu raiva, viu fora ali um negócio que te revoltou, e aí traz pra dentro de si, meu Deus, eu tenho isso dentro de mim, onde isso tá dentro de mim? Ok, mas é isso, é não dar esse peso dessa moralidade judaico-cristã de que aquilo é um pecado grave, de que aquilo é horrível, de que aquilo... A humanidade, ela é capaz de atos de bondade, de beleza e de harmonia incríveis, como ela é capaz de atos de crueldade e de maldade incríveis também. A gente sabe desse equilíbrio, a gente sabe dessa luz e dessa sombra que a gente tem dentro da humanidade, e ela tá dentro de você, tá dentro de mim, tá dentro do Bruno, tá dentro de todo mundo. É como eu lido com isso que me faz ser diferente. Então, se eu realmente olhar para o que tem de mal, entender que eu sou aquilo o tempo todo, que eu sou muito mal, que sou mal, que eu sou muito mal, se você começar a tentar se convencer dessa ideia, né, aquela história, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Sim. E uma das crenças que nasce disso é começar a acreditar que você é ilegítimo dentro daquilo que você almeja ou faz. Então eu tô fazendo isso e eu tal, e aí você começa, puta, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, então é ilegítimo, eu não tenho legitimidade para falar sobre, para me posicionar sobre, e aí você vai entrando nisso. Então, isso que o Léo tá falando é muito importante, não dá esse peso todo de, meu Deus, agora que você não é perfeito e você sabe disso, então você é um bosta. Então vamos sair. Porque se você todo mundo é. Não é verdade. Se isso que tá dentro tá fora. A perfeição não existe, não é isso, ela não existe justamente porque um lugar perfeito seria tedioso. Um lugar perfeito seria onde todo mundo seria igual, perfeitinho, faria as coisas iguais, e a gente não aprenderia nada. O nosso instinto de aprendizagem, de curiosidade, de viver coisas diferentes, experiências diferentes, elas não existiriam. A gente morreria de tédio antes de fazer 10 anos de idade, porque ia ser tudo tão certinho, sabe? Eu acho muito legal quando a gente pega aqueles filmes que tem um lance de ter um personagem ali, normalmente é um filho, que ele é um imperfeito da família, né? E ele se cobra ser igual ao irmão mais velho, ou o pai se cobra ser igual o que era o pai dele com os filhos, e aí fica esse ideal da perfeição, e tem uma série muito legal, aquela This Is Us, né? Que é uma família, e eles têm esse ideal de perfeição em torno do pai, e o pai, de repente, não tá mais lá. E continua esse ideal de perfeição, que o cara é perfeito. Só que a gente vai aprendendo na série que o cara não era perfeito, que o cara tinha os defeitos dele. E eram esses defeitos, na verdade, que faziam ele ser tão incrível, porque era aquilo que dava força pra ser quem ele era. Então, assim, é isso. Eu acho que as grandes pessoas incríveis do mundo não são as pessoas que tiveram uma vida fácil. Uma vida que a gente considera, nasceu em berço de ouro, nunca precisou fazer nada, nunca precisou ser inventivo. Não, normalmente são pessoas que passaram por certas dificuldades, sejam financeiras, sejam de personalidade, porque às vezes uma criança muito tímida, alguma coisa assim, e que hoje são pessoas incríveis porque justamente aprenderam a lidar com esse lado que incomodava, que era ruim, e que hoje tem no mundo o seu playground, né? Então, como proposta para vocês que estão aí, aqui nos comentários, eu quero que vocês coloquem a imperfeição de vocês que fazem vocês serem vocês com toda a legitimidade e autenticidade. Isso. E até espontaneidade. Eu vou até falar, vamos falar nossa. Nossa? Pra incentivar. Vai. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu era moleque, eu já contei essa história, outras vezes eu vou contar de novo, mas com outra ótica. Vai. Todo mundo tá vendo aqui que eu não tenho cabelo. Sim, quando eu era moleque, eu fiquei careca muito cedo, 20, 21 anos, eu já tava com o cabelo bem ralinho. E eu precisei, olha que loucura, eu tô falando 24 anos atrás, a gente tá falando dos anos 2000 ali, né? 99, 2000, tinha essa coisa ainda de que o homem tinha que chegar na mulher, ele tinha que seduzir a mulher, ele tinha que cantar, ele tinha que causar o interesse da mulher. Eu já tava saindo atrás, porque naquela época eu não tava na moda ser careca. Hoje em dia parece que tá na moda esse negócio de ser calvo. Mas tem até uma galera raspando o cabelo de propósito. Mas naquela época não era moda isso, então eu tava meio que eu era um cara que você olhava e falava, esse cara não é os caras com topete, a época do gel. Eu tive que desenvolver a minha capacidade de fala, de conversa, de assunto e de conteúdo muito mais do que eu via, às vezes, outras pessoas próximas de mim. Olha só. Então isso foi um defeito, entre aspas, que não tem nada de defeito nisso, mas que naquela época era encarado como alguma coisa que fugia do tradicional, e que isso me fez desenvolver uma capacidade comunicativa, de conteúdo, de buscar assuntos interessantes, de despertar interesse nas pessoas, porque era o meu meio de sobrevivência. Olha só que interessante. Interessante, né? O meu também tem a ver com comunicação, mas talvez no loop, no oposto, porque a minha
timidez Você ou pegava todo mundo aí. Não tem a ver com esse tipo de relacionamento. Mas foi exatamente essa habilidade de ouvir mais os outros do que de eu me comunicar me fez desenvolver o que eu considero ser um bom psicólogo, né? Que aí a história do outro me interessa. Então eu tenho a paciência de sentar e ouvir o outro muito mais do que precisar necessariamente me expressar. Mas sei que isso pode me levar à perda do meu próprio celular, se eu não começar a me comunicar. Ainda bem que estamos aqui todos, eu estou falando, vocês estão me ouvindo e o ciclo continua. E aí agora eu espero vocês aqui embaixo. Também compartilha, dá like, aquela coisa toda, e beijo no seu coração e até a próxima. E esfirras bondosas, ó, tem bem no mundo e amor, gente.